Fala, meus amigos, muito boa noite. Está entrando no ar o Jornal PEN Online. Vocês acompanharam aí, enquanto o nosso contador descia, imagens da cidade vizinha aqui de Balneário Pissarras, né? Já que Penha, infelizmente, não tem um vídeo assim turístico, então a gente vai começar a colocar aí no comecinho do jornal, enquanto o contador desce, imagens aí então das nossas cidades vizinhas, né? Dessas belezas naturais que temos aqui na nossa região. Bom, hoje então, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, vamos trazer aqui então um pedido de auxílio aí da população, né? Referente a vagas de portadores de necessidades especiais que não estão sendo respeitadas pelos penhenses, né? Vamos falar sobre a pandemia. Penha passou hoje de 600 registros, né, de moradores infectados pela doença. Barra Velha teve mais um óbito. Balneário Pissarras também teve uma crescente nos números. Vamos trazer toda a nossa região aqui num breve resumo. Também vamos falar sobre o prefeito de Barra Velha, que não foi indiciado pela Polícia Civil pelo envolvimento em uma aglomeração logo no início da pandemia por não estar usando máscara. Também vamos falar aqui sobre a Polícia Militar e a Fundema, que realizaram a soltura de várias aves apreendidas durante uma ocorrência. Também em outra ocorrência, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas, e temos duas ocorrências de navegantes, um capotamento de um veículo na BR-470 e um acidente de trânsito no centro da cidade que deixou uma vítima. E também vamos falar aí sobre um número absurdo, né, que a prefeitura de Navegantes retirou de entulhos das ruas da cidade. É um número realmente impressionante, né? O número assusta, é mais de 1 milhão de quilos de entulhos que foram retirados das ruas de Navegantes. Então nós já vamos trazer detalhes sobre isso já, né? Foram 1.050 toneladas. Então vamos aqui para a nossa vinheta e já a gente começa então, certo? Vamos em frente aqui. Temos aqui então, primeiramente, né, cumprimentar, como costume, cumprimentar nossos amigos, nossos espectadores que estão conosco todas as noites, e vamos rapidamente aqui falar o nome de um por um, né? Está aí também a Regiane, o Regiane Capraro, né? O Anísio, a Wanda Rosa Romão, a Célia Salviano, também a Maria Hermes, o Giovanni Ferreira, o Célio Vieira, Cris Borba, Nilma Cruz, Maria Isabel Camilo, também a Natalina Sanzon, Josiane Manfrini, o Dejair, o Venício, a Crista, o Joneri também, que acompanha, Joneri, que acompanha a gente lá de Vila Velha do Espírito Santo. Também está aqui com a gente a Juraci Santos, o Lídio Soares, a Célia Nardes, o Fernando Nando, a Ivonete Claudino, a Sueli Pereira, a Neuci Gluge. Vamos falar sobre o pedágio hoje, seu Anísio. Vamos lá então, temos aqui também o nosso amigo Werner Lotti, o Gilson Michel, a Maurina Cunha Bernardes, o seu Osni, a Sueli Pereira. Obrigado, Sueli. Também o Marcelo Pereira, o Chapolin. Quem mais tem aí? A Josiane Manfrini, acho que eu já tinha falado. Não, se eu não tinha, eu falei agora. Então tá aí o Maurício Preto também, o Josimar, a Luzenir, o seu Valtred, também o Sandro Renato, a Lu Novaski, o Paulo Tramontim, a Valmira Fernandes, Sônia Rodrigues. Está terminando aqui. Também tem o Ronaldo João, o Valfrido Reino, o Dalton Félix, Mariléia Domeciano, o seu Ingo Gilmar. Vamos trazer uma imagem do seu Ingo Gilmar hoje. Também tem aqui a Alessandra Farias, a Elizabeth Flores e o Arnaldo Dias, certo? Então vamos passar uma informação aqui, né? Uma reclamação, pedido de auxílio da população, e já nós vamos para a entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Penha, o Isaac da Costa, né? Conforme anunciado ontem. Cadê a imagem? Está aqui. Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou dar uma curtida aqui no comentário do Arnaldo Dias, para depois lembrar até onde que eu li, né? Essa imagem que vocês veem aí, ela é de frente da Farmácia Popular de Penha, Farmácia Municipal de Penha, né? Que está com esse veículo parado
na vaga preferencial, né, de idosos, de pessoas com deficiência, né, alguma deficiência física, vamos dizer dessa forma. Tem um termo técnico, me perdoem agora, mas fugiu aqui. O que acontece? Um espectador nosso aqui do PEN Online, falar em espectador do PEN Online, eu quero mandar um abraço aqui pro seu Vanderlei Silva, que ele é o único que assiste a gente pelo YouTube, porque eu nunca divulguei o nosso canal do YouTube, mas ele achou, então ele assiste o PEN Online por lá. Não é ao vivo, né, mas a gente, terminando o jornal, a gente faz o upload do vídeo lá, então ele sempre comenta, curte lá, mas como ele não tá aqui, eu não falo o nome dele. Hoje eu estou lembrando aqui, muito obrigado, seu Vanderlei, pela sua audiência também. Bom, então o nosso espectador aqui, leitor também, né, ele enviou essa imagem reclamando que é a terceira vez que ele vai até a farmácia municipal para retirar remédio e é a terceira vez que tem o mesmo carro parado na vaga, né? Então ele fez essa reclamação aqui pra gente e a nossa reportagem entrou em contato, que a gente não manda recado, a gente entrou em contato com a proprietária do veículo, que é funcionária, servidora pública, funcionária da farmácia. Ela alegou que deixa o veículo ali quando chega para abrir o local, né? Foi a justificativa dela, mas em seguida ela já tira. Então a funcionária ainda pediu ajuda para o problema. Ela disse que esse veículo que vocês veem no cantinho ali, um veículo preto lá no lado direito da tela, ele está ali de forma fixa, ninguém tira ele nunca, está inclusive com uma lona em cima. Então eu fui tentar resolver um problema, acabei adquirindo outro, né? Aí eu acabei entrando em contato então primeiramente com o Sérgio de Mello, que é o secretário de saúde de Penha, para passar a situação para ele, e também entrei em contato com a Detranpen, né, o Departamento de Trânsito da cidade, e com a Polícia Militar, pedindo que averiguassem essa questão desse carro ali, porque o prédio só tem 3 vagas de estacionamento para o público e para os funcionários também, sendo que há algum problema com o morador da frente ali que não quer que estacione os carros na frente da casa dele. Há uma ligeira confusão ali, então, né? O fato é que a vaga que é para ser essa do centro aí, do meio da porta, de frente da porta, está sendo indevidamente ocupada, não importa por quem ou por qual razão. O Sérgio de Mello, ele acabou, 2 minutos antes da gente entrar aqui no ar, acabou de mandar uma mensagem, já tinha conversado com ele hoje durante o dia, dizendo que amanhã ele vai lá junto com o Departamento de Trânsito para avaliar esse carro preto que está ali parado, então, né, como eu já falei, debaixo de uma lona, e vão avaliar a situação, demarcar a área mais corretamente ali para deixar essa vaga sempre livre, então, né? Já uma outra reclamação que a gente flagrou e circulando nas redes sociais, que a princípio não pegamos a autorização da pessoa para citar seu nome, né? Mas essa imagem que a gente vê no PA 24 horas, próximo à entrada ali do raio-x, ele chamou atenção, então, esse outro morador, para esse carro estacionado na área reservada para o trânsito de cadeiras de rodas, né? Aí de portadores de alguma necessidade que exija a utilização dessa vaga especial. Essas faixas amarelas zebradas ali onde o carro se encontra, né? Para o embarque e desembarque dos utilizadores da vaga ali na vaga especial. Enfim, a gente sabe que isso é um assunto batido, que é orientado, que é falado, mas as pessoas infelizmente não aprendem, né? Então estamos trazendo aqui novamente uma informação desse tipo, mas como utilidade pública, não tanto como uma denúncia para atrapalhar a vida de ninguém, não, é a vida das pessoas que não respeitam essas vagas que estão sendo atrapalhadas, né? Então, a gente salienta aqui que estacionar veículos nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, sem credencial que comprove tal condição, ela constitui uma infração gravíssima. O infrator terá computados 7 pontos na sua carteira de habilitação, né? E também sofrerá uma multa aí no valor de R$ 293 e também o veículo poderá ser removido. Lembrando, né, também tem o outro lado, que para utilizar essas vagas os veículos precisam estar devidamente identificados com adesivo, com a plaquinha, é o modo padrão, né? Exibindo em local de ampla visibilidade a credencial de beneficiário. O PEN Online entrou, então, como eu já falei, entrou em contato primeiramente com o secretário de saúde de Penha, Sérgio de Mello, e conversou com o Detranpen, Polícia Militar, e amanhã eles farão, né, um conjunto ali, uma operação conjunta para avaliar
falando da farmácia, né, da farmácia municipal de Penha, para avaliar aquela situação lá e tentar acabar, né, com essa pessoal que ocupa ali, tentar acabar com esse hábito do pessoal que ocupa a vaga indevidamente, certo? Então vamos agora fazer uma pausa aqui no Jornal Penha Online e trazer a continuidade das entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura, a prefeito, né, de Penha, nessas eleições de 2020. Vão ser 10 perguntas, né? Pergunta padrão, cada pergunta ela se repete para todos os entrevistados. Temos aí um tempo de por volta de 18, 19 minutos, 20 minutos. Peço que vocês aguardem, né? Acompanhem, porque em seguida a gente volta com todas as informações que temos ainda. Temos ocorrências policiais, temos uma série de questões aqui para tratar que eu já falei no início, incluindo, né, o resumo do dia aí dos números da pandemia, certo? Então vamos à entrevista. Hoje temos então o Isaac da Costa como o entrevistado. Ontem tivemos o atual vice-prefeito Lindomar Schul, na segunda-feira o Biano Souza, e amanhã teremos então um outro candidato, que será o Roberto Schmidt Mais, e na sexta-feira teremos o Gustavo Machado. Então, e na segunda-feira que vem teremos o ex-prefeito Evandro do Navegantes, né? E assim daremos a sequência então com todos os entrevistados até terminar. Então serão aí por volta de 20 minutinhos, peço que vocês aguardem. É importante, muita gente não gosta de política, acha chato, que não sei o quê, mas é o nosso futuro, gente. Se a gente não avaliar os candidatos e votar corretamente, depois não adianta vir aqui pro Alex, minha rua lá, não sei o que, tá com problema, ninguém faz a obra, não sei o que. Tem que prestar atenção, avaliar os candidatos, né? Porque nem todos aqui eles virão realmente como candidato a prefeito, muitos vão se coligar, então tem que prestar atenção com quem que eles estão se coligando, quais são as ideias dele, né? Muito importante, certo? Então vamos aqui para a nossa entrevista com o Isaac, sem mais delongas, e já estaremos aqui por volta de 20 minutos, estaremos de volta com o restante das notícias, certo? Fiquem conosco então. Estamos recebendo hoje aqui então o senhor Isaac da Costa. Ele é pré-candidato à prefeitura de Penha nessas eleições de 2020. Então, conforme a gente passa as regras para todos os demais pré-candidatos, né, nós lembramos primeiramente ao público que, independente de qualquer coisa, é preciso respeitar o cidadão entrevistado, né, a honra da pessoa, independente do partido ou ideia política dele. E discutir, sim, né, com educação sempre, né, a regra básica para todos nós podermos fazer aqui um bom diálogo. Então, nos comentários, né, e eu e o Isaac da Costa, ou o Isaac da Costa e eu, estaremos então trazendo aqui os assuntos pertinentes, né, que serão respondidos por ele dentro de 1 minuto, né, que é um tempo exato aí, igual para todos os demais pré-candidatos. A gente sabe que, como eu sempre digo, é um tempo muito pequeno, né, para a gente abordar assuntos tão complexos, tão sérios, mas depois, quando houver a confirmação da pré-candidatura por parte do Isaac, então a gente vai poder sentar e ter um tempo ilimitado aí para conversar, para ouvir as propostas dele, né? E a pergunta final, ela então terá o tempo de 2 minutos para a resposta. Então, nesse momento que essa entrevista acontece, estamos na primeira semana de agosto de 2020, né, nos aproximando das eleições municipais desse ano. Então, recebemos dessa forma o pré-candidato Isaac da Costa. Isaac, muito obrigado por ter aceitado a nossa conversa. A gente sabe que o teu tempo, o Isaac, para quem não sabe, atualmente o presidente da Câmara de Vereadores de Penha, e por isso o tempo dele é extremamente corrido, então ele conseguiu tirar um tempinho aí para falar aqui com a gente responder essas perguntas para a gente. Obrigado, Isaac, já desde o início. Eu que agradeço, Alex, tu abrir espaço aí para a gente poder estar passando um pouco da nossa ideia, né, da pré-candidatura e a ideia que a gente tem para o desenvolvimento da cidade de Penha. Certo. Vamos lá, então. Pergunta número 1 aqui para o Isaac. Isaac, o que o teu governo, você hoje, obviamente, enquanto pré-candidato, né, mas vindo a confirmar a candidatura, o que o teu possível governo faria para atrair de investidores, né, desde a construção civil, que é um dos ramos que mais crescem no Brasil, né, e no mundo, até as demais empresas aí de ramos diversificados, enfim, visando trazer uma oferta de empregos para a cidade? Alex, o primeiro que eu digo assim, o incentivo para empresas que queiram se
instalar na cidade, eu acho que isso é primordial, né? Tem que haver um incentivo, né, para que essas empresas venham. Uma isenção de IPTU, algo assim, isso aí a gente trabalha nesse sentido. Agora, a questão da verticalização, por exemplo, que é a construção civil, que gera muito emprego, muita renda, a gente vai abrir um leque para essas empresas, sim, mas nós não podemos esquecer da questão da infraestrutura da cidade, né? Eu sempre falo que o governo não gera renda, quem gera renda são os empresários, são os empreendedores. Então, eles têm que se sentir atraídos para vir para a cidade de Penha. O que a cidade tem para oferecer? A cidade está em crescimento, está em expansão, mas ela tem infraestrutura para que esse empresário venha. Então, é isso que a gente tem que salientar. Incentivo, isso aí não vai faltar para quem quer se instalar, porque é crescimento, é desenvolvimento. Agora, a infraestrutura da cidade para atrair essas pessoas são muito importantes, né? O empreendedor tem que se sentir atraído para investir na cidade de Penha. Ok, deu aqui o tempo então. Certo, vamos para a pergunta número 2, que é extremamente importante, né, Isaac, a questão da saúde. Quais são os teus projetos para a área da saúde de Penha? Então, a saúde, a Constituição já diz que a gente tem que investir 15% na saúde, é obrigação, geralmente se investe mais do que isso, né? Então, eu vou procurar fazer o que a Constituição manda, né? Nós temos que valorizar o profissional de saúde. Tem algumas questões que a gente não pode deixar que aconteça na cidade. Por exemplo, no posto de saúde do Gravatá, está 1 ano e meio sem dentista, né? Então, isso não pode acontecer. Nós temos que trabalhar em todas as áreas da área da saúde. O remédio, ele tem que voltar aos postos de saúde. As pessoas se deslocarem até o centro é complicado. Então, isso eu pretendo trabalhar na saúde, que os remédios voltem para o posto de saúde de cada bairro, né? Então, a saúde eu digo que a saúde é feijão com arroz. Fazer o básico, que é valorizar o profissional. Ou a estratégia de saúde da família também. Procurar ampliar, melhorar esse atendimento, levar, né, que é um atendimento que vai até a casa das pessoas, de muitos idosos. Então, isso a gente vai procurar fazer. Ok, beleza, então temos aqui o tempo concluído. Sobre educação, Isaac, aí uma trindade, né, sobre a educação de Penha, qual que é a tua visão para o progresso da pasta, né? Aí, como você falou, a saúde também tem a saúde e a educação, elas têm a sua porcentagem mínima exigida pelo governo, né? Mas isso. A gente saber quais são os teus projetos. Então, eu vou dizer para ti, Alex, que a saúde e a educação é o básico, o feijão com arroz, né? Todo dia tem que estar investido na saúde e educação, que é o dia a dia da nossa cidade. Então, a educação, da mesma forma, procurar valorizar o profissional de saúde, né? 25% pela Constituição que tem que investir na educação, a gente vai procurar investir, né? Que é obrigação, a gente vai procurar valorizar o profissional. O ambiente de trabalho é muito importante, a gente conseguiu agora, com o deputado Scudillac, né? Maurício Scudillac, deputado estadual, R$200 mil para compra de tablets. Então, a infraestrutura educacional, a valorização do profissional e seguir o que a Constituição, que o governo federal, que o MEC já determina. Isso vai ser praxe no nosso governo. Certo. Temos ainda 10 segundos, mas está concluído então? É isso aí. Educação é feijão com arroz, é manter o básico e valorizar o profissional. Tá certo. Bom, vamos falar agora sobre agricultura e pesca, né? Sendo Penha aí a capital nacional da maricultura, o que a pesca e a agricultura terão de benefícios e incentivos também sobre uma possível administração do Isaac da Costa? Então, a pesca, né? Eu sou filho de pescador, minha família é da pesca, minha família é da maricultura. Os incentivos, isso que já tem, né? Que o pescador recebe aquele apoio anual, que é o kit pescador, isso aí comigo vai continuar, né? Como vereador sempre cobrei para que tivesse esse kit e que fosse no defeso, né? Que é no momento que está parado ali a pesca artesanal, a pesca do camarão, eu sempre questionei para que se desse nesse momento, que é onde o pescador puxa as embarcações. Então, assim, o que tiver de incentivo, que puder fazer para auxiliar o pescador, né? Para ele fazer as suas atividades, sendo valorizado, isso vai ter no nosso governo. Isso aí o pescador pode ficar tranquilo, a maricultura pode contar com o apoio nosso, e nós vamos procurar desenvolver, estamos desenvolvendo o plano de governo,
Isso nós vamos procurar desenvolver e dar incentivo ainda mais para nossos pescadores, né, que é a raiz da nossa cidade, onde tudo começou, está na pesca. Então, o apoio meu, do nosso governo, isso podem ficar tranquilos que não vai faltar para nossos pescadores. Ok, cravou o tempo aqui, então. Falando em assistência, vamos falar agora sobre a questão do assistencialismo na cidade de Penha, né? Assistência social, conselho tutelar, enfim, programas sociais de um modo geral. Qual que é a tua opinião a respeito desse assistencialismo, dessa defesa de minorias também? O que o teu governo ele projetaria para essa pasta? Então, a pasta da assistência social, ela serve para minorias, né? Para aqueles que não têm condições de se manterem. Então, a gente vai manter os programas, a gente tem muitos programas federais que nós podemos aplicar aqui na cidade e melhorar. Né? Eu penso que a Penha também precisa de uma casa de passagem, uma casa onde tu acolhe ali os moradores de rua, né? Dá ali um atendimento para eles e depois dá um incentivo para eles seguirem a vida deles, né? Talvez fazer uma parceria, Alex, com as igrejas, né, católicas, evangélicas, entidades que fazem esse serviço social já, procurar um apoio deles e trabalhar integrado com essas instituições evangélicas e católicas, e nesse sentido, né, de auxiliar esses moradores de ruas e os necessitados, né, que têm casas, né, que moram aqui, mas são necessitados, têm carências. Isso a gente vai procurar ampliar esse serviço, melhorar ainda mais para atender esses cidadãos. Certo, cravou o tempo aqui de novo, então tá dando certinho exatamente o tempo aí. Bom, uma coisa muito importante também, né, Isaac, é a questão da transparência. Você, enquanto presidente da Câmara, eu acho que é pela segunda vez que você é presidente da Câmara, né, de vereadores, sim. Você sabe muito bem a questão da transparência, a importância. Eu acompanho semanalmente o trabalho aí da Câmara e eu sei o quanto é lutado aí por essa questão da transparência, mas aí agora mudando de lado, ao invés de estar, não que sejam lados opostos, né, mas saindo do legislativo e indo para o executivo, como é que vai ser tratada essa questão da transparência no teu governo, a abertura de dados, informações em geral para a população, né? Tens algum projeto para ampliar ainda mais tudo que já é imposto pelo governo federal, governo estadual, ou até mesmo que já é lei na cidade de Penha, né? Bom, acerca desse assunto, então. Ô, Alex, eu sempre fui a favor da transparência. Inclusive, teve um projeto que um vereador apresentou e eu votei favorável, até gerou uma polêmica, porque o governo não queria que se votasse favorável naquele momento, mas eu votei, porque eu sou a favor da transparência, né? Aquela história de quem não deve não teme. Então, a Câmara, a gente procura ser transparente, né? O Ministério Público acompanha nossas atividades na Câmara, e na Prefeitura não será diferente. Eu penso que tem que ter transparência, eu penso ainda mais, Alex, eu penso em levar mais detalhamento à população, pelas redes sociais. O que se investiu na obra, o que saiu na Secretaria de Obras naquele mês, foi investido isso com o funcionário, isso com o serviço tal. Essa transparência, além do que já existe, que a lei, né, ela é muito rigorosa nesse sentido, ela cobra muito. Então, eu penso que a gente tem que levar ainda mais e usar as ferramentas que a gente tem de redes sociais, através da imprensa, né, e das redes sociais, levar ainda mais transparência à população de Penha. Eu penso que isso é primordial também. Certo, perfeito. Então, ok, vamos para a pergunta número 7, das 10 no total. Sobre Águas de Penha, Isaac, agora, o grande problema da nossa população, né? O teu governo, ele vai continuar disputando o rompimento do contrato, que nesse momento se encontra judicializado, né? Essa queda de braço entre Prefeitura de Penha e Águas de Penha está na justiça sendo disputada. Você vai continuar essa disputa ou você vai, a princípio, ignorar essas falhas e problemas aí, tentar abraçar essa causa em prol do povo, né? Um exemplo que eu sempre passo aqui, por mais que a responsabilidade de ligar a água que vem de Penha vem de Luiz Alves, desculpa, até Penha, seja da concessionária Águas de Penha, o teu governo ele aguardará então pela empresa ou vai para a linha de frente para buscar licenças e tudo mais que for possível, preciso, né? Para fazer acontecer logo essa ligação aí. O Alex, só rapidamente, dizer que foi um erro lá atrás, quando se municipalizou, o saneamento básico do Balneário Pissarra já foi inaugurado até essa semana que passou, está sendo tratamento, mas não tem como voltar atrás e seguir para frente. Então, a minha ideia, a partir de assumir o governo, toda a reunião com Águas de Penha será gravada e transmitida para a população. Isso eu assumi o compromisso. Vai ser gravado e transmitido e vamos
transparecer ali para a população quem tem que fazer a sua parte. Se a prefeitura tem que fazer, vamos fazer juntos. Porque quem sofre é o cidadão, né? A Águas de Penha tem que fazer, tem que fazer. Mas a prefeitura também é responsável, porque ela que administra essa concessão, né? Ela administra no sentido de fiscalizar. Então, é preciso trabalhar juntos. Eu penso que é bola para frente, né? Até porque não é fácil quebrar esse contrato, ficou provado agora. Então, bola para frente. Transmitir as reuniões com a Águas de Penha e mostrar para a população quem tem que fazer o papel de quem. Então, trabalhar junto, vai atrás da licença junto com a empresa e bola para frente. Não podemos ficar olhando para trás, porque quem sofre lá na ponta é a população. Ok, é isso aí. Queda de braço é ruim para todos, né, Isaac? Bom, vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta número 8. É muito importante também. Você tem conexões com a Câmara do governo estadual, do governo federal, enfim, né, os senadores aí para ajudar a conseguir verbas para a cidade, essas verbas aí que podem ser destinadas, por exemplo, para obras ou para saúde, enfim, que venham a suprir necessidades, né, de diversas espécies que venham a surgir no teu governo ou que já tenham deficiência hoje, né? Como é que é a tua conexão para conseguir essas verbas hoje? Ô, Alex, eu me sinto privilegiado nesse momento como pré-candidato a prefeito do PL, do Partido Liberal. Por que eu te falo isso? Porque o Jorginho Melo é o nosso senador, né? Ele é hoje o senador em Santa Catarina, né? O mais próximo do presidente Bolsonaro, está firmado, e a gente sabe que isso é importante, independente se você gosta do governo federal ou não, é muito importante. Eu sempre cito o ex-prefeito Humberto, de Balneário Pissarras, na época com o PT, né? Que ele conseguiu muitas verbas, inclusive a questão dos moles lá de Balneário Pissarras. Então, é importante. Então, o senador Jorginho Melo, eleito o melhor senador do Brasil, um senador muito atuante, é próximo do Bolsonaro, e se eleito for, nós vamos ter 2 anos ainda como prefeito, 2 anos com o Bolsonaro no poder. Então, é importante, então me sinto privilegiado. No Estado, da mesma forma, temos o Maurício Scudilá, que é o nosso deputado estadual, temos o Ivanates, que é do PL também, próximo da gente. O Ivanates mora em Penha. O Maurício Scudilá, que estou com ele há muito tempo. Então, me sinto privilegiado de ser PL, ter pessoas nesse momento, né, para auxiliar um possível governo nosso na Prefeitura de Penha. Então, isso é primordial, ter acesso a pessoas que têm acesso no governo federal e estadual. Ok, passamos uns segundinhos aí, mas vocês acompanharam que em algumas outras perguntas ele não completou o tempo, então seremos justos, né? Não se preocupem que o tempo é igual para todos. Agora, pergunta número 9, Isaac, a penúltima pergunta, é acerca do turismo, né? A Penha é obviamente uma cidade que respira o turismo, então qual que vai ser o cuidado que essa pasta vai ter no teu governo? Qual será a porcentagem aí com relação às demais pastas da atenção que o setor vai receber no teu governo? A gente sabe que tem, falando em porcentagem, de fato em números, né? Tem número específico da porcentagem da saúde, da educação, etc. Mas eu digo em atenção, em cuidado, né? Para que o turismo deslanche na nossa cidade, que a gente precisa de mais disso. Ô, Alex, cuidar da cidade e cuidar do turismo. Esse é o meu lema. Cuida da cidade e cuida do turismo. Então, assim, uma casa do turista na Transbeto, né, que é a entrada, tem uma casa do turista lá para receber o turista, para informações, isso é muito importante. Vamos trabalhar nesse sentido, tá? Ter uma pessoa que a gente treine ela para ficar 6 horas por dia lá no aeroporto, para dar informações da cidade de Penha, isso é importante, né? Então, cuidar da cidade é fazer turismo. Então, o meu lema é esse. Então, a gente tem que fazer isso, cuidar da cidade, e o principal também, que isso afeta muito, né, a questão turística, ficou comprovado, né, Alex, que 60% das pessoas que vêm ao parque não sabem que Penha tem praias. Então, nós temos que divulgar a cidade, mas também temos que bater em cima do saneamento básico. Isso é primordial. Então, saneamento básico é turismo, cuidar da cidade, cuidar das ruas, calçadas, ciclovia, isso é fazer turismo. Então, fazer turismo é isso, é cuidar da cidade. Entendeu? Esse é o meu lema. Ok, perfeito. É um conjunto, né, Isaac? É um conjunto. Não dá para se falar só simplesmente deixar a rua bonitinha e deixar outros setores para trás, né? Tipo a própria falta de ar. Ou até a saúde mesmo, né? Às vezes a pessoa está aí, passa mal, fica doente, alguma coisa, não tem um PA, ou o PA está muito ocupado, ou poucos profissionais. É um problema conjunto. Alex, né? Se tu me permitir, na questão do turismo, que é importante, eu acho que é o tema mais relevante, né? De todos são, mas o turismo
Porque através do turismo tu tem arrecadação, né? Isso, por isso que eu te falei, é uma das mais, né? Porque quanto mais turista vem para o Beto Carreiro, quanto mais turista vem para os nossos restaurantes, enfim, mais ISS gera para a prefeitura, mais dinheiro vai ter para a saúde, para a educação. Né? O Alex, uma coisa também que eu levantei lá atrás, eu quero trabalhar nessa tecla, é o plano verão. Nós temos que ter um plano verão, Alex. A partir do dia 20 de dezembro, nós temos que já ter lá no mês de agosto, mês de julho, já esse plano desenvolvido, para chegar a partir do dia 20 de dezembro, nós temos um plano verão. O que é o plano verão? Né? Infraestrutura nas praias, banheiros químicos, né? Nós temos que ter a questão da saúde, como tu falou, vem muitos turistas, vão usar a nossa saúde, o PA 24 horas, então engloba muita coisa. Então esse plano verão, nós temos que desenvolver ele para atender as necessidades, porque a cidade aumenta muito. Triplica o número de visitantes, né, de pessoas que ficam na cidade. Então, assim, as pessoas já vêm para a cidade pelo parque. E tem as pessoas que vêm também porque tem casa de veraneio. Então, o plano verão, desenvolvido até o final de fevereiro, até o carnaval, é muito importante. Então, isso aí a gente vai trabalhar também, o plano verão. Certo. Isso está sacramentado. Beleza, então. Então vamos para a última pergunta, que não é necessariamente uma pergunta, né, Isaac? São 2 minutos agora para você ficar à vontade de falar a respeito do Isaac da Costa. Por que a população ela deveria confiar a você, então, o cargo máximo do executivo, né? Colocar o Isaac da Costa na cadeira de prefeito para fazer a gestão da cidade pelos próximos 4 anos? Ô, Alex, eu não quero vender ilusão, como muitos vendem. Eu quero vender sonhos, né? Então, eu sou um otimista realista. Nós temos que trabalhar com a nossa necessidade, né? Então, eu estou no 2º mandato, transitei por 2 governos, o governo passado e esse governo, né? Aprendi muito. Não sou o mesmo vereador que entrei no início lá de 2013 e para agora, estou no 2º mandato também de presidente da Câmara, aprendi muito, né? Tenho uma boa relação, como eu falei, com o senador Jorginho Melo, que é o projeto do partido do PL. Isso é muito importante para me auxiliar a governar a cidade. Tu tem que se cercar de pessoas boas, pessoas que têm o intuito de fazer o bem, de querer fazer e de saber, que é o mais importante, né? Porque às vezes a pessoa tem a intenção de fazer, mas não sabe. Então, se cercar de pessoas boas e fazer o bem pela cidade. Fazer o bem. Eu falo que tem que ser um governo simples, fazer o básico, né? Ter zelo pelo dinheiro público, fazer o básico. Então, eu me coloco nessa posição, né, humildemente aqui, falando com os eleitores da nossa cidade. Sou um ser humano como todos e tenho, né, intenção e tenho experiência já como vereador dos mandatos para buscar fazer o melhor para a nossa cidade, com pessoas, cercadas de pessoas boas e pessoas honestas, pessoas íntegras, que querem fazer o bem para a cidade de Penha, para o nosso povo. Perfeito, então, tem 30 segundos ainda. Aí cobre o pouquinho que ele falou a mais do turismo ali agora há pouco para ficar equilibrado, né? Para ficar justo, para ninguém ficar chateado comigo. Isaac, então, mais uma vez eu te agradeço, né, pela disponibilidade do tempo em falar com a gente. Como eu falei, você tem um tempo bastante corrido, mas é muito importante, né, dar essa abertura para que a população possa, para quem ainda não conhece, assim, né, um pouquinho mais detalhado, do plano do que seria, né, um governo diante do, nesse momento, pré-candidato Isaac da Costa pelo partido PL, né, o Partido Liberal. Então, obrigado mais uma vez, Isaac. Se quiseres deixar as considerações finais aí para o público, e em seguida a gente parte aqui para terminar a apresentação do jornal PEN Online de hoje. Alex, só tenho que agradecer por abrir esse espaço, te parabenizar pelo teu trabalho, que é mostrar o que está acontecendo na cidade, divulgar, às vezes fiscalizando, às vezes cobrando, às vezes também parabenizando. Então, te parabenizo pelo teu trabalho, te agradeço por abrir essa porta para mim, para o pessoal me conhecer um pouco mais, e agradeço, que Deus abençoe você e Deus abençoe o povo de Penha. Isso, o Isaac, que é presidente, e eu sou meio chato, às vezes pego no pé dele das coisas, mas é que a gente precisa, né, Isaac? Você sabe que a gente recebe um número muito grande aqui de reclamações, de pedido de ajuda, etc. E eu vou recorrer, obviamente, primeiramente a vocês, porque às vezes alguns setores da prefeitura aí, né, a gente não consegue comunicação, tem uma deficiência muito grande de comunicação, e os vereadores que não têm obrigação de estar executando certos problemas, certas ajudas, eles acabam
por auxiliar aqui, né, o Jornal PEN Online, o PEN Online. Quem acompanha a gente aqui diariamente sabe disso, que a gente conta aqui sempre com a ajuda deles. Então, ok, muito obrigado, Isaac, mais uma vez. E qualquer coisa que precisar aí também divulgar, qualquer coisa em prol da comunidade, contem sempre que com o PEN Online a gente está à disposição para isso, certo? Então vamos dar sequência aqui no Jornal PEN Online agora. Agradeço ao Isaac e até uma próxima. Até. Desculpem mesmo o erro de ontem, microfone desligado depois da entrevista. Obrigado aí ao Isaac da Costa, tá, pelo tempo, né, que ele disponibilizou pra gente por essa conversa. E vamos imediatamente aqui para as notícias do dia, então. A Polícia Militar de Barra Velha, ela prendeu um total de 18 gaiolas com 18 aves no bairro Itajuba. Em Rondas, a guarnição abordou 2 homens estacionados do lado de fora de uma construção e em busca aos elementos, nada de ilícito foi encontrado, mas quando eles fizeram uma busca no veículo, eles encontraram no banco traseiro uma gaiola com um trinca-ferro, um passarinho trinca-ferro sem anilha, além de um cigarro cuja substância do cigarro era similar à maconha. Então, ao lado dos suspeitos foi encontrado uma camiseta que estava escondendo uma armadilha com uma ave. Ao visualizarem a obra, né, pelo lado de fora, os policiais já conseguiram ver diversas gaiolas, assim, adentraram então na obra, sendo encontradas todas essas gaiolas, né, e também as aves e ainda 2 armadilhas. Diante dos fatos, foi acionado a Fundema, que em conjunto realizaram a soltura de todas as aves, né? E a próxima informação, ela também vem de Barra Velha. Vamos falar rapidamente sobre esse fato policial. A Polícia Militar de Barra Velha prendeu um homem e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro São Cristóvão. A guarnição em rondas por um local onde há suspeita de tráfico de drogas visualizou 2 homens sentados em frente a uma residência suspeita e realizaram a abordagem a eles. Então, durante a abordagem, foi encontrado com um deles 1 grama da substância similar ao crack, além de R$80 em dinheiro trocado, que é característico do tráfico de drogas, né? E com o adolescente foram encontrados quase 3 gramas também da mesma substância, já fracionados, totalizando então 33 pedras e uma quantia próxima a R$200. Então, ao final da abordagem, um usuário de droga se identificou e reconheceram aí por traficar no local. Diante o exposto, né, aos fatos, foi dada a voz de prisão ao homem e apreensão ao adolescente, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Já que a gente está em Barra Velha aqui, vamos falar sobre o prefeito de Barra Velha. A Polícia Civil concluiu o inquérito e decidiu não indiciar os envolvidos na live com aglomeração que aconteceu em Barra Velha, que contou com a presença do prefeito Walter Zimmermann. A ocorrência foi registrada no dia 24 de maio. A gente noticiou esse caso aqui, passou o vídeo daquela cena para vocês no dia 24 de maio. Então, segundo o delegado Procópio Batista Silveira Neto, que é responsável pela investigação, não houve indiciamento por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, né? O inquérito, então, apurou os crimes na medida sanitária preventiva, desobediência e prevaricação, né? Então, o péssimo exemplo aí do prefeito de Barra Velha, que na ocasião, logo no início da pandemia, estava no meio de uma festa, quando era extremamente proibido e sem máscara, passou batido, né? Então vamos falar aqui, vamos passar por cima de Balneário Pissarras e de Penha e vamos rapidamente a Navegantes. 2 notas dos bombeiros. Os bombeiros voluntários Navegantes foram acionados para atender a um acidente de trânsito que envolvia um carro e um caminhão e resultou então no capotamento deste veículo, conforme a gente vê na imagem, na BR-470 no quilômetro 5. No local foi constatado uma vítima que foi encaminhada ao hospital de Navegantes com algumas escoriações e quadro clínico estável. Informações obtidas com os populares davam conta de que o veículo Gol, ele transitava em alta velocidade e não conseguiu evitar a colisão. E falando em colisão, falando em Navegantes,
Um outro fato rápido aqui, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta no cruzamento entre as avenidas José Juvenal Mafra com a João Sacavém, no centro da cidade de Navegantes, exigiu a presença dos bombeiros militar e voluntários. Uma mulher condutora da motocicleta, ela recebeu os primeiros atendimentos aí dos bombeiros, né, que constataram que a condutora da motocicleta, então, estava com suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi encaminhada ao hospital de Navegantes, né, em quadro estável, certo? Já o condutor do veículo envolvido aí no fato, ele passou por avaliação e não teve nenhum ferimento que exigisse que ele fosse encaminhado. Então vamos aqui para a nossa próxima informação, que é aquela situação assustadora, né, que eu falei para vocês no início na abertura aqui do Jornal PEN Online. A Prefeitura de Navegantes fez aí uma limpeza na cidade durante o mês de julho e conseguiu tirar das ruas mais de 1 milhão de quilos, né, ou também 1.000 toneladas de lixo, de entulhos. Descartar entulho na rua é uma prática que acarreta em muito trabalho, né, para as equipes de limpeza urbana e vários transtornos para a população, principalmente nos períodos de chuva, né, que os entulhos, os lixos aí entopem os bueiros, é prejuízo para todo mundo. Então a Prefeitura de Navegantes, através da Secretaria de Obra, vem fazendo um trabalho diário, fez também ao longo de julho. A gente foi noticiando aqui devagarzinho conforme eles iam soltando as notas, né? Foram retirados galhos de árvores, entulhos, material de construção civil, eletrodoméstico, enfim, tudo que se encontrava em terrenos baldios ou até mesmo em ruas habitadas, mas lixo que estavam em cima das calçadas, né? Então, o resumo é que foram retirados das ruas por volta de 1.050 toneladas de lixo, né, entulho, ou como eu falei, galhos, matos, enfim, restos de podas, né? Tudo quanto é tipo de material. Isso não é, obviamente, uma exclusividade de Navegantes, né? Basta a gente andar por Penha, por Balneário Pissarras. Felizmente, de um modo geral, a população tem esse péssimo hábito de fazer esse tipo de coisa, né? E é importante, acima de tudo, claro, a realizar as denúncias, porque isso é irregular e proibido, né? Vamos para a próxima informação. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o reajuste no pedágio da BR-101 aqui em Santa Catarina. O valor para veículo dos atuais R$ 2,70 passará para R$ 3,90 a partir da publicação no Diário Oficial, que deverá ocorrer na sexta-feira. Então passará a valer a partir do sábado. O chamado reequilíbrio econômico-financeiro ocorre para adaptar o projeto original do trecho sul a contorno viário, né, a atual realidade da região metropolitana de Florianópolis. Exige aí então esse reajuste no valor, porque tanto essa obra quanto a obra da ponte sobre o rio Camboriú, para desafogar o trânsito nos dois locais, né, eles não estavam previstos em contrato. Essas duas obras não estavam previstas no contrato de concessão, né, da privatização. Então agora a empresa realizando essas obras precisa desse reajuste que foi aprovado, certo? Então, antes da gente partir para a próxima informação, vamos dar uma pausa aqui. Vamos dar uma pausa aqui para falar com os nossos amigos que estão aqui acompanhando a gente ao vivo. Eu não vou ler os comentários, eu só vou dar uma boa noite para quem deixar uma boa noite ali, tá? Por causa do tempo que nós estamos estourando quase. Vamos rapidamente aqui, porque, como eu já falei, é muito importante. O Facebook escondeu a maioria dos comentários aqui que eu acabei não lendo, então eu vou seguir aqui de onde aparece para mim, tá? Aqui aparece do Jefferson Krug, também a Velanir, a Alvina e o seu Reinaldo, a Regiane já tinha falado, né? Também tá aí a Zilda, a Dayan Cavilha, Maria Scheffer, quem eu já li o nome, então, né, me perdoe, não vou repetir. Vamos em frente aqui, também chegou aí o seu Clóvis Schmitz, a Sinara Ferreira, Geones Apellini, a Mária Cléia Lúcia, a Rita, a Albertina, o Fernando Crisanto, Rosângela Siqueira, quem mais aí? A Dayan já tinha falado, então vamos para a próxima aqui. O seu Ingo também já tinha falado, o Ingo Gilmar também chegou. Depois então a Maria Noeli, Inaldi Visbech, é isso? Visbech, eu não sei como é o certo ali, me perdoa, mas está aí o registro então da presença da Inaldi. O Luiz Gustavo também, o Ademir Capistrano, a Valdete,
A Cleide Melo, quem mais? A Iracema Silva, dando uma boa noite aí. O pessoal comentando acerca da entrevista, né? Depois a gente lê tudo, todos os comentários posteriormente. Quem mais? Edna Silva, o Arnaldo comentando do som, eu já tinha ligado, obrigado a vocês por terem avisado. Também chegou o Marlon Thiago, boa noite. Quem mais? A Lorena Chikorski, é isso? Chikorski. E a Maurina Cunha, já tinha falado, não sei. Também o Marcelo Cardoso, João Crais, Sônia Araújo, a Juraci já tinha falado, a Ana Almeida. Vamos ver. Quem mais? Ok, então esses foram os comentários até aqui. Vou curtir o comentário aqui da Sônia Araújo, para depois a gente dar mais um toque. Acabou de chegar então a Rosana Gesser. Vamos aqui para a próxima informação. Vamos tirar a imagem dos nossos amiguinhos aqui. A Secretaria de Saúde de Penha, ela confirmou hoje 10 novos casos da doença, da doença da pandemia, que vocês sabem que a gente evita falar o nome aqui para não gerar conflitos com o Facebook, né? São 10 novos casos, então, na data de hoje, quarta-feira, né? Também foram registrados aí um total de 3 moradores do Mariscal, 2 do Centro, 2 de Armação, 1 da Santa Lídia, 1 do Gravatá e 1 morador do bairro Nossa Senhora de Fátima. Também foram confirmados hoje mais 22 pessoas que foram consideradas curadas da doença aí, né? Até agora, então, já foram registrados 601, né? Penha conseguiu aí a proeza de passar de 600 casos de moradores registrados com a doença desde o início da pandemia, sendo que 601 desses 601 casos, então, houve infelizmente os 13 óbitos, né? E tem apenas 9 pessoas se tratando nesse momento em casa ou em hospitais da região, com 41 casos suspeitos ainda aguardando diagnóstico pelo laboratório. Balneário Pissarras também hoje, na noite de hoje, a Prefeitura de Balneário Pissarras sempre lança no dia seguinte a nota, mas avisa primeiramente para a imprensa. Então a gente está trazendo aqui em primeira mão, sempre Balneário Pissarras, né? Registrou hoje 12 novos casos. E também hoje, né, quarta-feira, a cidade de Balneário Pissarras, então, também passou de 600 casos, somando 604 no total, sendo que 484 pessoas são consideradas curadas. Na nossa outra cidade vizinha aqui, Navegantes, foram registrados hoje 44 novos casos da doença, sendo 19 homens e 25 mulheres. O total de pessoas infectadas em Navegantes, então, agora é de 1.828, né? Navegantes se aproximando de 2.000 casos. Desse total de 1.828, 680 pessoas se tratam em isolamento domiciliar e 14 estão em estados mais críticos, se tratando em hospitais, além de 33 óbitos que Navegantes já teve, então, por causa da doença. Barra Velha também informou hoje, através do seu boletim, 17 novos casos, né, da doença entre seus moradores. E, infelizmente, Barra Velha teve hoje o seu 4º óbito confirmado, uma mulher de 65 anos que sofria de hipertensão e veio a óbito por volta de 4 dias após ser internada. Ao todo são 579 casos registrados já em Barra Velha, com 215 pessoas se tratando em casa, 13 internados e 165 casos suspeitos aguardando pelo resultado dos exames, né? Na região, mais de Barra Velha vindo para cá, Araquari chegou hoje a 483 casos, Balneário Barra do Sul está agora com 280. Aqui mais pertinho da gente, São João do Itaperiú, que teve ontem o seu primeiro óbito, né, o ex-vereador Afonso Vavassori, chegou hoje a 83 casos confirmados. E Luiz Alves também hoje, quarta-feira, teve hoje uma nova alta e chegou a 109 casos registrados. E também tivemos aqui os números de Ilhota, que elevou-se hoje aí o número de casos registrados para 421, né? Por fim, Balneário Camboriú, que também seguem com um número super expressivo de casos, né? Teve hoje 38 novos casos, totalizando aí 4.956 casos, né? Quase 5.000 casos em Balneário Camboriú, com um total de 51 mortes no total por causa da doença. Já em Itajaí foram hoje 72 casos novos da doença, chegando a 3.789 e mais uma morte, totalizando 108 moradores de Itajaí que já vieram
a óbito por causa da doença desde o início da pandemia. Santa Catarina teve hoje 3.253 novos casos nas últimas 24 horas e chegou a 95.410 pessoas, né, esse número de moradores de Santa Catarina, além de 71 óbitos, totalizando 1.306 já óbitos, né, por causa da doença desde o início da pandemia, né? Então, Penha, Balneário Pissarras, Navegantes, Barra Velha, Santa Catarina, de um modo geral, os números seguem né, numa velocidade muito grande. Essa velocidade ela não baixa, ela continua, né, numa linear, se não sobe, mas continua numa linear. Então, a doença está aí, firme e forte, né? Não é o momento para relaxar, nem para voltar às aulas, nem para abrir nada, né? Porque estamos aí com esses casos seríssimos acontecendo na nossa região, inclusive Itajaí, que vem né, recomendando tratamentos absurdos aí para os seus moradores. Inclusive, na noite de hoje, não cheguei a ver, acredito que não se justificou, o prefeito de Itajaí, Vonley Morastone, estava prestes a iniciar um processo contra si próprio, né, por não retirar o que disse a respeito do tratamento com ozônio via retal. E tampouco, né, tem já um processo em andamento por causa da compra daqueles remédios de piolho, né, e cloroquina, etc., que são remédios que não têm eficácia comprovada. No entanto, o prefeito, a toque de caixa, fez uma compra gigantesca desses remédios e agora vai começar a responder pela irresponsabilidade de comprar esses remédios com dinheiro público, né, remédio ineficaz para a doença. As provas estão aí, né, os números de casos não param de subir a velocidade surpreendente na cidade, o número de morte e tudo mais. A gente sempre falou isso aqui, mas infelizmente algumas autoridades não prestam atenção, né? Querem fazer as coisas extremamente populares, porque é ano de eleição, e agora o resultado vai vir aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver só o nome de quem chegou aqui depois. A Rosana Gesser eu tinha falado, né? Chegou no finalzinho, mas chegou também o Roberto Schmidt mais, a Dulce Clemente, o Lilo Silva, Martinha da Cunha Silva, obrigado Martinha pela presença, Maria Isabel Camilo também. E nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Amanhã, por volta de 8 horas da noite, estaremos de volta com uma entrevista com as notícias do dia, primeiramente, né? E a entrevista com mais um pré-candidato aí a prefeito de Penha. Então, agradeço a todos vocês por terem ficado com a gente aí até o final. E amanhã estaremos de volta. Se puder, compartilhem esse vídeo aqui, né, na rede social de vocês, no Facebook, no Facebook mesmo de vocês, ou em grupos, onde vocês puderem, para né, levar as informações aí, o conhecimento para os seus parentes e amigos, né? Porque vocês sabem que a gente faz um trabalho aqui, noticia só a verdade, e a verdade ela liberta, né? Então, um grande abraço e até a noite de amanhã, 8 horas.